Ok. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação muito grande aí poder. Está dando microfone aí. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Então, mais uma vez, é uma satisfação muito grande poder estar participando deste evento tão importante aí que está sendo organizado pela. Está dando eco aqui para mim, tá? Não sei se para vocês está acontecendo. Está saindo 2 vezes para mim o som. Tá? Está repetindo várias vezes, está estranho, mas vamos tentar novamente aí. Bom, então mais uma vez, né, repetindo aí, agradecendo aí a possibilidade da participação, tanto minha quanto do professor Francis nesse evento. Agradecer ao pessoal da UTP Play, nas pessoas do Peterson, do Keide, do Centro Acadêmico da UTP, principalmente a Rita e a Isabela, que estão ajudando no desenvolvimento desse projeto aí tão importante com dificuldades aí nessa fase do coronavírus. Agradecer em especial ao professor Francis, né, que algumas atividades dele não são curtas. É uma satisfação enorme poder contar com a participação dele, que aceitou o convite de imediato, abraçou a ideia aí do nosso projeto. A gente sabe aí da importância dele. Não estou ouvindo. Uma referência. Eu já tive a oportunidade de assistir várias aulas do professor Francis. Cada vez que eu assisto, eu vejo a dedicação, o empenho, o cuidado que ele tem em montar os materiais dele. E eu sempre saio com aprendizado novo. Ele consegue passar de uma maneira muito clara, muito tranquila, independente do grau de conhecimento do profissional. Eu tenho certeza que no final da apresentação dele vocês vão achar a mesma coisa. Né? Então, não estou te ouvindo. É com você agora, Fran. Bom, inicialmente eu quero agradecer a toda a comissão organizadora desse evento. É um evento feito por uma universidade, um congresso universitário, de uma maneira inovadora. É um congresso online, então vocês estão sendo pioneiros e eu, com todos os meus anos de odontologia, estou aqui para aprender. Então, saibam que isso vai ser uma experiência muito bacana para mim. Tá? E eu quero dizer que eu estou muito feliz em ter sido convidado. Eu conheço várias pessoas aí em Curitiba, especialmente o professor Paulo Milani, que está diante de mim aqui, me convidou. Eu o cumprimento, o colega e amigo, e assim cumprimento a todos que sempre me recebem de uma maneira tão calorosa aí nessa cidade, especialmente também acolhedora. Então, eu não ouvi o que o Paulo falou, mas eu tenho certeza que suas palavras foram belas e foram palavras que certamente confortam os nossos corações. Tá? Estamos atravessando um momento muito difícil e estamos, assim, a cada um, né, tentando se virar como pode e, com certeza, atravessaremos toda essa dificuldade. Eu também, como o professor Paulo, eu coordeno cursos de pós-graduação e estamos tendo muitas dificuldades. Bom, pessoal, eu vou direto ao ponto, né? São 30 minutos. O tema que eu selecionei aqui é um tema inovador. Eu tenho certeza que de inovações o professor André Kimura falou bastante. Esse tema que ele trouxe a esse evento é um tema muito, muito importante. Inclusive, eu acho que deveria até entrar na grade curricular dos cursos de graduação, porque
o graduando ele precisa ter desenvolvimento nessa área, porque a gente tem muitas habilidades sendo desenvolvidas e, de repente, a hora que a gente é colocado no mercado, todos nós encontramos muita dificuldade. E aí a gente aprende realmente fazendo. Tá? Por isso, eu quero parabenizar o colega André Kimura, um jovem, talentoso professor, e, inclusive, eu dei aula para ele em um curso de pós-graduação lá na cidade de Bauru. Então, assim, é uma satisfação muito grande poder sucedê-lo aqui, né, nessa apresentação. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar a tela do meu computador com vocês para a gente entrar no tema específico, ok? Tudo certo aí? Vocês estão recebendo a imagem da tela do meu computador? Se tiver tudo certo, eu vou prosseguir. Bom, então, mais uma vez, parabenizar toda a equipe, toda a comissão organizadora desse evento por uma causa tão nobre. E eu convoco a todos vocês a fazerem suas doações. Terá aqui no cantinho inferior um QR Code. É só aproximar os seus telefones e vocês conseguem fazer por aí. Ou então, vocês podem fazer pelos vários canais que foram disponibilizados. Lembrando que a cada R$ 30 que for doado, vocês já começam a participar de alguns sorteios que será feito por aqui, né, dentro do evento, ok? Então, vamos lá. O tema que eu trouxe para vocês é algo que é novidade para todos nós também, né? Até tempos atrás, eu começava meus cursos falando muito em ciência e arte. E agora nós temos que inserir a tecnologia também. E a tecnologia ela veio para modificar as profissões. Então, nós temos que trazer um pouco desse assunto à tona. É um assunto que poucos profissionais ainda estão tendo acesso, né, a esse fluxo de trabalho. E eu vou falar um pouco para vocês de experiências que eu tenho adquirido ao longo desses últimos 2 anos, dentro da minha clínica, onde eu montei também um laboratório digital, e por muitos anos eu tive algumas investidas para tentar, né, entrar nesse mundo. Tentei várias investidas e declinei no último momento. E acredito que talvez não fosse ainda o meu momento. E agora, sim, com muita confiança em tudo que nós temos hoje disponibilizado, em termos de scanner, de fresadoras, várias marcas, você tem que escolher, tem que encontrar a sua marca, né, mais adequada. Mas nós temos hoje no mercado muita coisa boa. E isso viabilizou já esse fluxo de trabalho digital, ok? Então, eu começo, aproveitando que é um congresso universitário, eu quero falar um pouquinho, tá, com vocês a respeito do sucesso, que todos nós buscamos alcançar o sucesso em nossa vida profissional, nossa vida afetiva, né? Todos nós estamos aqui para evoluir. Então, pessoal, eu me sinto muito à vontade para falar um pouquinho disso para vocês, porque eu já tenho 33 anos de formado, eu já tenho uma experiência vasta, uma experiência clínica vasta. E soma-se a essa experiência clínica vasta de 33 anos, 32 anos, né? 32, 33, próximo, uma experiência como técnico em prótese dentária. Eu comecei a fazer dentes aos 11 anos de idade e hoje eu estou com 57, então eu tenho aí 46 anos, né, de convívio, de convivência com essa odontologia maravilhosa. Eu digo maravilhosa principalmente a vocês
que estão ingressando ou tentando, né, se preparando para ingressar nessa vida profissional, porque não existe outra maneira de alcançar o sucesso senão amando aquilo que vocês fazem, tá? Então, eu acredito que, com tudo isso, nós temos que ter uma palavrinha de ordem que se chama critério. Tá? Nós temos que ter critério em tudo. E talvez critério é difícil você adquirir critério. Às vezes o critério já vem talvez de outras vidas, não sei. As pessoas já vêm com algumas características, né? Umas mais criteriosas, outras menos. Mas o importante é que todos temos que ter. Aqueles que não têm já isso arraigado dentro do seu eu, que busquem adquirir, porque sem isso nós não podemos evoluir em direção a esse sucesso. Então, eu digo a vocês que estudem, estudem bastante. Vocês têm que adquirir o conhecimento científico e técnico. Tá? Não dá para simplesmente começarmos a fazer as coisas sem essa busca. Eu vejo isso com a preocupação, porque até grande parte das nossas editoras hoje já nos pedem a produzir material que tenha muitas gravuras. Então, os nossos leitores já não querem ler, eles só querem fazer uma percepção, uma observação das imagens e já replicar isso que está sendo feito por ali. Tá? Então, vamos buscar o conhecimento, vamos ler, pessoal. Sem isso, fica difícil. Depois de ter conhecimento, nós devemos colocar em prática, né? E repetir várias vezes. Então, as repetições levam ao hábito. Depois que você adquire o hábito de fazer uma coisa, aí sim você faz, talvez eu diria até por música, né? Faz com muito prazer. Não adianta só termos o conhecimento científico, uma biblioteca na cabeça, se não soubermos colocar isso em prática em detrimento, né, da saúde dos nossos pacientes. E também não dá para sermos meros artesãos, tá? Então, vamos lá, e depois de tudo isso te leva a adquirir uma habilidade manual. A nossa profissão é muito de mão. E eu sou aquele exemplar, talvez, de uma espécie em extinção, eu diria talvez um dinossauro, né? Então, aliem-se ainda a alguns dinossauros, pessoal. Esses dinossauros têm muita experiência e muita contribuição pode ser dada por tudo que eles já viveram dentro da odontologia. Eu diria que esses que buscam esse conhecimento mais sólido estão buscando o que se chama hoje de odontologia raiz. Eu sou um desses profissionais que tem lá um pé nessa profundidade, né, dessas raízes, talvez, de um jequitibá, eu diria dessa forma. Então, nós temos que ter raízes profundas. E não adianta apenas termos tudo isso se não tivermos respeito e amor ao próximo. Nós só estamos sendo agora convocados a desenvolver esse respeito, né, por tudo que nós estamos passando. Então, é mais uma chamada para que nós tenhamos que amar o nosso próximo, tá? E com isso, não tem como prosperar se não amarmos aquilo que fazemos, tá? Então, eu diria que isso aqui talvez seja uma receitinha de bolo jogada para vocês, né? Tentando estimulá-los nessa busca pelo que se chama aí de sucesso, tá? Diria assim. Então, eu trouxe um caso clínico, eu vou mostrar para vocês, eu vou apresentar um caso clínico. Não tenho pretensão aqui de ensinar nada nesses 30 minutos, mas eu quero, pelo menos, despertar em vocês que tem profissionais que hoje acham que agora, com as tecnologias, tudo ficou mais fácil. Olha, pessoal, quem estiver pensando que com as tecnologias não terá que investir no conhecimento, no desenvolvimento prático, é um ledo engano. Essas pessoas estão fadadas ao insucesso, tá? Então, as tecnologias funcionam muito bem, mas não é uma odontologia de apertar botãozinho. A tecnologia ela faz com que nós pratiquemos uma odontologia muito mais exigente. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. E aí ela responde de uma maneira maravilhosa. E eu estou parecendo uma criança, eu estou maravilhado com tudo isso. Tá? Eu entrei profundamente, né, mergulhei com profundidade há 2 anos, quando eu montei um laboratório digital, tá? Busquei as melhores máquinas, os melhores equipamentos para atender a minha demanda clínica. Esse era o meu sonho, mais um sonho que eu tive a oportunidade de realizar dentro da odontologia. E quando eu tive tudo aquilo montado, né, de uma maneira
assim, muito detalhada, com muito capricho, eu olhei para tudo aquilo e falei, e agora, o que eu faço? Eu não tinha conhecimento, né, na área. E aí eu me senti na obrigação de mergulhar e com profundidade. Fui estudar softwares, fui certificar de muitas coisas, conduzir vários casos clínicos, né, digitalmente e do que se chama de maneira analógica. Fui cruzando informações, fui me certificando e hoje eu tenho a conclusão, tá, muito sólida de que essa odontologia é maravilhosa. Ela é quase que perfeita, eu diria assim, no que tange as adaptações dos nossos trabalhos, mas só que demanda, né, uma etapa que eu diria analógica. Não dá para sermos só digital. O nosso pensamento ele é analógico, o nosso diagnóstico, os nossos planejamentos, eles dependem de um raciocínio. A máquina é burra, ela é comandada por nós, tá? E aí ela torna-se inteligente. Então, veja aqui, pessoal, não é uma odontologia analógica ou digital, é analógico e digital, tá? E assim que nós conduzimos no nosso dia a dia, e essa mudança que se deu nessas profissões, especialmente promoveu uma verdadeira disruptura, porque mexeu com todas as áreas da odontologia, e a disruptura é o emprego de novas tecnologias, né, de tecnologias inovadoras que mudam radicalmente as profissões. Então, hoje, nós nos deparamos com profissionais de bancada, né, de esculpir dentinhos na cera, agora mexendo com o computador e muda tudo. Ele vai ter que aprender software, vai fazer, muda as ferramentas, mas no final ele tem que conseguir os resultados com toda a sua arte, tá? Então a arte continua, tudo bem? E não dá para separarmos só tecnologia. Então, pessoal, olha só, eu tenho um caso clínico para mostrar para vocês, que é um caso que eu fiz logo no início, que eu migrei, né? Que eu estava migrando para essa parte da odontologia digital, já com o meu laboratório montado. Então, eu fiz esse caso, eu conduzi todo o caso dentro do que se chama analógico e dentro do que se chama digital. Então, a parte de diagnóstico é a mesma, o conhecimento é o mesmo, muda-se apenas as ferramentas de um determinado ponto para frente. Por exemplo, nós fizemos o protocolo de fotografias, aí as fotos intraorais, e eu estou diante de uma paciente com problemas funcionais, uma paciente que me procurou por desconforto muscular, articular, então uma paciente com dor. Eu não vou chegar e oferecer estética para essa paciente, eu tenho que resolver e tratá-la com essa visão da dor. E assim foi feito. E aí eu fiz o planejamento, eu fiz montagem articulador semiajustável por meio de registros, né, determinando a posição maxilomandibular ideal. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque são assuntos que às vezes nós podemos divagar, sair do tema. Então nós fizemos toda a parte de diagnóstico, confecção de gig e tudo mais, e depois procedemos os registros para montagem no articulador físico e também, na sequência, fizemos os registros para seguir com o fluxo digital. Tá? Então, eu diria, até o ponto do diagnóstico, do GIG, tá? A odontologia é a mesma. Então, ela continua sendo complexa e requer de nós muita experiência, né? Experiência que vocês vão adquirir ao longo da vida. Não entrem, né, no mundo profissional pensando que agora as coisas eu já vou começar a ganhar dinheiro. Esqueça, sabe? Exige muita dedicação, é degrau, degrau, degrau. Tá? É claro que hoje as respostas têm sido dadas de maneira mais rápida do que na minha época, onde eu comecei a minha vida profissional. Mas nós temos que seguir esse caminho, ok? Vejam aqui, esse caso, olha, isso aqui é a imagem do escaneamento. Então, eu não vou entrar em detalhes do diagnóstico, aqui eu já estou apresentando a vocês o resultado do que nós fizemos. Nós realizamos as preparações dentárias, especialmente nesse caso, nós trabalhamos com preparos para coroas totais em alguns dentes, na maioria deles, e fizemos preparos parciais em outros dentes. Então, a gente sempre procura exercer uma odontologia minimamente invasiva, tá? Ser conservador. Porém,
nós estamos tratando um sistema, é o sistema estomatognático que está sendo tratado. Então, vejam, vocês percebem que nós temos preparos para coroas totais, mas é porque a paciente necessitava de correções nas suas arcadas, tá? Era uma paciente classe 2 e deveríamos reduzir esse overjet por meio de uma cobertura lingual. E assim nós optamos. E vejam que é o seguinte, nós estamos aqui, olha, com uma imagem do escaneamento. Então, essa imagem que vocês estão vendo é isso aqui que vai para o laboratório. Então, a gente exporta esse arquivo, um arquivo STL, para o laboratório, e aí ele vai desenvolver o seu trabalho lá, que eu vou mostrar na sequência. E aqui já uma dica para vocês, olha, nessa odontologia que nós sempre trabalhamos e sempre preconizamos, como a maioria dos autores, uma terminação em chanfro, tá? Para as terminações de preparos para coroas totais, já sofre algumas adequações. Então, nós temos aqui algumas adequações que nós mudamos a conformação de ponta ativa das nossas fresas, onde nós trabalhávamos com aquela extremidade em forma de torpedo, né, para pontas mais arredondadas, para permitir uma terminação que nós estamos chamando de terminações horizontais. Tá? O CAD/CAM, as fresadoras gostam muito dessas terminações. Tá? São terminações, então, para vocês entenderem, os términos devem ter ângulos bem vivos, bem definidos. Então, ângulos externos bem definidos e ângulos internos todos arredondados. Isso é regra, tá? Já vai aí uma regrinha para vocês. Os materiais vitrocerâmicos pedem isso e as fresadoras pedem terminações bem marcadas, ok? Então, veja, nós estamos aqui, olha, com as fresas mais utilizadas que eu preconizo hoje, que é a 3145, que é a 2135 e a 2133. Com essas fresas, nós fazemos as preparações para todos os dentes, para todas as modalidades, né? Eu diria preparos para coroas totais, facetas laminadas, né? Em dentes anteriores e posteriores. Quando partimos para posteriores, para onleis, aí já entra uma outra série de fresas. Mas é uma odontologia bem simplificada. O importante é isso, tá? Terminações bem definidas. Bom, então, esse arquivo que eu estou mostrando para vocês aqui, esse aqui é um arquivo, né, fruto do escaneamento. Então, nós temos que ter os preparos bem definidos, e aí nós vamos escanear isso. Se for terminações subgengivais, nós temos que fazer o afastamento gengival, da mesma forma que procedemos para as nossas moldagens convencionais, tá? Talvez até com um nível maior de exigência, porque a luz ela só se propaga em linha reta. E os materiais de moldagem, o refinamento que se faz com material fluido, descobre caminhos. Então, torna o quê? O escaneamento mais exigente. Então, tem pessoas que falam, agora, com o escaneamento, eu não preciso afastar a gengiva para fazer a cópia dos meus preparos. Medo do engano, ok? Então, vamos adiante. Então, veja aqui. Esse aqui é um arquivo, é um STL. Tá? É uma extensão de arquivo que o laboratório vai receber, o protético. Isso aqui é como se fosse o modelo de gesso sobre a bancada. Então, aqui ele vai fazer delimitação das terminações dos preparos. Tá? Então, vejam só, aqui nós temos, ele faz as delimitações e depois o software recobre toda a área que foi delimitada. Por isso, é muito importante que vocês definam bem as terminações dos seus preparos para que o técnico não tenha dúvida na hora de delimitar. Isso é, obviamente, importante tanto para o analógico quanto para o digital. Mas o digital, eu volto a dizer, ele é mais exigente, ok? Feitas as delimitações das terminações, o próximo passo, ele vai, né, de uma maneira bem simplificada, ele vai fazer a busca de anatomias em bibliotecas de dentes naturais. Então, ele busca, faz esse trabalho, né, de adequação dessas anatomias, tentando mexer o mínimo possível para não perder as características do supernatural. E daí nós temos os arquivos prontos já para serem, esse arquivo para ser adequado para fazer um modelo. Então, o que vocês estão vendo aqui na tela, olha, isso aqui é um STL, é um arquivo já do modelo.
que aqui nós podemos mandar para um software de uma impressora e vai imprimir essa forma aqui em 3D. Então, nós teremos um modelo, como se fosse um modelo de gesso, tá? Então, nós temos a possibilidade, então, de um arquivo STL ir para a impressora ou de um dente, no caso, nós encaminharmos para a sua fresagem. Veja aqui uma vista oclusal, né, onde nós percebemos preparos parciais, olha só, preparos parciais, preparos para faceta e coroas totais. Inclusive, um preparo para uma ponte fixa. Eu queria fazer esse teste. E os materiais fresados, as porcelanas vítreas, né, que nós fresamos, têm uma qualidade absurda. É um material produzido industrialmente, então não tem contaminação, não tem porosidade e tem um comportamento clínico maravilhoso diante do que nós viemos acompanhando ao longo dos anos, né? Aquelas questões de lascamento e tudo, isso aqui é minimizado, porque é um material sólido, perfeitamente sólido. Tá? Então, veja, nós temos uma imagem oclusal de um arquivo que o técnico vai fazer o seu trabalho, e aqui, olha, nós temos, então, o STL, para ele trabalhar, do escaneamento de boca, e os dentes já desenhados sobre esse STL. Então, tudo pronto, ou para impressão ou para fresagem, tá? E ele pode transformar, ele pode, a partir desse arquivo da boca, gerar, em menos de 1 minuto, ele gera um arquivo para ser impresso, para gerar um modelo de trabalho. Olha que maravilha. Quer seja com troquel, sem troquel, é uma facilidade louca, né? E isso tem me encantado muito, com uma precisão que nós não podemos, em momento algum, deixar de citar. Então, veja, então nós temos aqui o material pronto para impressão ou fresagem, tá? E tudo gerado dentro de um fluxo digital. Como os modelos devem ser impressos em uma resina, essa resina ela é fotoativada. A impressora ela vai fotopolimerizando camadas muito finas, a partir de 25 micrômetros, e vai 700, 800 camadas, se forma o modelo. Tá? Então, nós temos um modelo impresso em uma resina fotoativada e temos também os dentes que, aquele arquivo que eu mostrei para vocês, um STL, pode ser impresso, então, gerando os provisórios. Tá? Então, aqui é um conjunto de provisórios que foram impressos. E aqui, vejam, nós temos, olha, o modelo impresso e o provisório impresso assentado sobre ele, numa precisão exatamente como ficará as nossas coroas finais. Vejam só, aqui nós temos os provisórios todos assentados sobre o modelo impresso. Então, tudo isso aqui foi impresso em momentos diferentes, obviamente. Tá? E provisórios polidos. Aqui não são provisórios, né, glaseados, são polidos. Então, é uma qualidade fantástica, certo? Vejam aqui uma vista lateral desses provisórios. Então, imaginem, nós temos o desenho do sorriso do paciente, onde a gente pode imprimir, instalar esse conjunto de provisórios, o paciente ter essa percepção como se fosse um mock-up, ou você pode colocar esses provisórios e o paciente pode permanecer com eles, fazendo esse test drive. E aí, quando você parte e tem a aprovação do paciente, se não tiver feito nenhuma alteração, é a certeza que o seu trabalho cerâmico vai ficar perfeito e ele vai ser exatamente a réplica disso aqui. Então, quando a gente fazia provisórios maravilhosos e alguns profissionais falavam, eu cansei de ouvir isso, você capricha tanto no provisório, depois o paciente não gosta das porcelanas. Nesse momento agora, isso é irreal, tá? Porque naquele momento o técnico teria que copiar aquela forma. Agora não, isso aqui será reproduzido com perfeição, é o mesmo arquivo, é máquina que vai fazer. Tá? Então, veja tudo isso na boca, esses provisórios instalados em boca, tá? E você tem essa conformação, perfil de emergência, tudo perfeito para que o seu técnico, aliás, para que o seu paciente, olha, tenha essa oportunidade, né, de sentir, olha, as coroas são todas individuais, contatos interproximais gerados no software. Então, é uma precisão absurda. Perfil de emergência, vejam só, olha o perfil de emergência, a qualidade tecidual gerada pela presença desses provisórios. Então, imagine isso aqui fazendo parte de um tratamento periodontal. Isso é uma maravilha. Tá? Então, vamos adiante.
Tendo a aprovação do paciente, nós, vejam só, do ponto de vista estético, tá? Esse caso nós fizemos arcada superior e inferior. Até esse momento nós havíamos trabalhado só arcada superior. Então veja aqui a qualidade que nós estamos diante, tá? Tudo feito por máquina. O técnico entrou apenas para dar o polimento final, ok? Então, tendo sido aprovado, nós temos aquele arquivo que pode ser impresso, como vocês viram, ou pode ir para uma fresadora para fresar um bloco cerâmico, como vocês estão vendo aqui. Então, essa é uma fresadora que pode fresar até 3 blocos, fazer 3 dentes em um tempo só. Aqui está fazendo só um, para vocês verem. Então, o que eu quero aqui é mostrar essa possibilidade a vocês, para que vocês acreditem, né, que a odontologia digital veio para ficar. Não tem volta. Depois que eu vivi essa experiência, e com toda a bagagem que eu tenho de odontologia analógica, eu não quero voltar. Tá? Eu vou aplicar tudo que eu tenho, tá, dentro desse saco de conhecimento, né, dessa bagagem, eu vou aplicar dentro da tecnologia. Isso tem me proporcionado resultados fantásticos. Talvez a minha curva de desenvolvimento ela está um pouco reduzida por conta da bagagem do mundo analógico, ok? Então, vejam, aí aquele arquivo que vocês viram em provisório, agora sim foi fresado, né? Nós temos aqui os blocos de disilicato de lítio, olha, eles vêm nessa forma, com essa cor meio roxeadinha, que é na forma pré-cristalizada, tá? Então, as peças todas fresadas, e depois de cortado o conector que une o dente que foi fresado ao bloco, né? E foi levado exatamente da forma que foi fresado, foi direto para o modelo impresso. E olha que precisão, os contatos interproximais, tudo perfeito. Isso é fantástico. Bom, aí uma vista mais aproximada, né? Então todas essas nuances de forma, sulcos que a gente observa, essa textura de superfície que é do dente natural, o dente natural normalmente ele não é tão marcado, né? Ele tem nuances mais suavizadas. A gente que gosta de alterar muito isso aí, tá? E aí depois de cortado, de eliminado aquele conector que liga a pecinha, o dente ao bloco que foi fresado, isso é levado ao forno. E aí, esse material que está na fase pré-cristalizada, que ela é mais macia para as fresas dos nossos equipamentos desgastar, agora sim vai ao forno, e essa temperatura ela é elevada a 850 graus, tá? E aí sofre a cristalização, e aí adquire a cor da porcelana que foi selecionada, e adquire uma dureza que se multiplica por várias vezes, tá? Aí sim, esse material ele já tem a dureza adequada para ir à boca. Então, olha, veja que depois de cristalizado, o disilicato de lítio, aqui no caso nós usamos o material da Ivoclar, o IMEX, tá? IMEX CAD, vejam que ele adquire essa textura como se fosse assim, eu diria acetinada, né? A sua superfície fica muito bonita. Então, as peças cristalizadas. Vejam numa vista mais aproximada e vejam, opa, eu passei, eu vou voltar. Deixa eu ver, não passou. Então, olha só, vejam essas características de forma, de sulcos, isso tudo foi feito pela máquina, não tem interferência humana. Então, se você se esmera no software para fazer o desenho, buscando a anatomia correta, a máquina, não são todas as máquinas, né, que são tão refinadas assim, elas Sculpt, por redução, Sculpt te entrega esse dente pronto, da maneira que você desenhou. Vejam só. E aqui não tem borracha, não tem interferência humana nenhuma nos bordos. Isso aqui, esse bordo, essa fresadora, ela fresa até 0,2 de espessura nesses vidros cerâmicos, sem craquelar. Então, é fantástico. Imagina que o técnico vai receber isso agora só para maquiar. E, às vezes, se quiser colocar, implementar algum detalhe também de microtextura, é possível, sem problema. Então, é algo realmente fantástico. Aqui numa vista vestibular, mostrando essas texturas, essas nuances de superfície, né, esses relevos do dente natural.
tá? Isso foi copiado de uma biblioteca de dentes naturais, ok? Olha aqui, as peças depois de glaseadas, que aí elas recebem a pintura, tá? E são coroas monolíticas, apenas em disilicato de lítio, não tem, aliás, não tem estratificação, elas são apenas maquiadas e glaseadas, tá? E esses efeitos de profundidade é dado pela habilidade e a arte de cada técnico, certo? Então, aqui as peças já prontas para ir à boca. Vejam só, numa vista mais aproximada, certo? Então, as coroas já prontas para ser levadas à boca. Olha, e aqui já um controle. Esse foi um dos primeiros casos que nós fizemos dentro dessa proposta de analógica e digital. Tá? Nós cruzamos as informações, coroas feitas. Esse caso eu moldei, eu fiz modelos também, modelo de gesso, e eu levei as peças fresadas sobre o modelo de gesso. Em algumas situações, eu percebi que a peça não assentava 100%. Eu questionei, falei, de quem está errado aqui? Será que é a fresadora? Será que é o scanner? Ou será que é o meu molde? Será que é o meu modelo? Expansão higroscópica? O que está errado? E eu cheguei à conclusão, depois de fazer vários trabalhos, de que o mais preciso é o digital. Tá? Então, aqueles modelos maravilhosos, que quem me conhece sabe que eu fiquei bastante conhecido pelos belos moldes que eu fazia, e faço ainda, se for preciso, mas eu tenho preferido escanear, ok? Então, esses moldes maravilhosos, muitas vezes, guardavam ali algumas distorções e o seu vazamento. É uma série de procedimentos que a gente pode somar alguns detalhes que culminam com algumas irrealidades quando comparado com a situação boca. Com isso, eu não estou cuspindo no prato que comi, hein, pessoal? Eu sou um dentista raiz, mas eu sou um profissional com muita resiliência e sempre muita disposição para o novo. Eu estou pegando toda essa bagagem, estou tentando colocar dentro do digital e eu estou agindo nesse momento. Eu já tenho algumas mentorias para nossos clientes, porque deixou de ser um laboratório simplesmente para atender a nossa demanda. Nós estamos já abrindo isso aí para o público. E eu tenho feito algumas mentorias com profissionais, encurtando essa curva dos colegas, tá? Para que eles errem menos dentro do digital. Tá? Então, assim, é uma oferta que eu faço e muitas pessoas têm se gratificado muito com tudo isso, porque a gente andou muito em estrada de chão e eu quero que todos andem no asfalto, né? Uma analogiazinha que eu faço. Tá? Vejam aqui essas coroas em boca, a resposta biológica já com 12 meses. Vamos ver numa vista vestibular. Olha, são coroas totais monolíticas, tá? Emax Press, é o material da Ivoclar, maquiadas. Vejam a resposta biológica, né? Frente a essas peças que foram unidas adesivamente ao substrato. E aqui nós não percebemos nenhum gap, não tem desadaptação, não tem uma linha de cimentação, aquela emenda maldita, uma linha espessa, não temos isso. Então, é algo que com certeza será muito duradouro, esse trabalho. Tá? Eu sei que eu já extrapolei um pouquinho o tempo aqui, mas já estou finalizando, e aí eu vou abrir para a nossa discussão e eu vou responder alguns questionamentos. Vejam aquela ponte fixa que eu fiz de propósito, tá? Para a gente ver o comportamento desses materiais. Eu estou assim impressionado com a resposta biológica frente a esses materiais, talvez pela sua precisão de adaptação, a sua qualidade, a sua textura de superfície, né, que dá um glaze muito homogêneo, muito, eu diria, com muita qualidade, envelopando essa estrutura dentária, tá? E assim nós temos obtido esses resultados. E eles têm se replicado em todas as situações. Então, é algo fantástico. Essa máquina, ela não tem ressaca, ela não tem ninguém para brigar com ela, ela está sempre disposta, desde que você coloque o combustível e respeite realmente os limites da máquina. Ok, pessoal? Bom, o que eu tinha para trazer para vocês até o momento era isso aqui, é só uma maneira de mostrar resultados, né, dentro do mundo digital. E eu assisti várias lives aí falando sobre isso, que
com o digital, não é possível reabilitar uma boca total, tem que ser feito de forma por quadrantes, setorizando, faz os anteriores, depois de um lado, do outro. Eu digo a vocês o seguinte, eu não sei o que acontece, mas nós estamos fazendo bocas completas, tá? Arcada superior e inferior, reabilitações sobre implantes, sobre preparos parciais, preparos totais, tudo em um tempo só. Tá? E numa precisão, os contatos interproximais, nós já parametrizamos tudo isso, uma perfeição absurda, eu diria absurda. Tá? Então, assim, isso demanda uma curva de aprendizagem, tá? É uma curva de aprendizagem, mas que a parcela da odontologia que está tendo essa oportunidade, dessa experiência, ainda é pequena. Espero que todos tenham oportunidade de entrar nesse mundo brevemente, e eu vou dizer uma coisa para vocês, pulem nesse barco, tá? O quanto antes. O quanto antes vocês entrarem, vocês encontrarão mais facilidades, porque as coisas evoluem, né, de uma forma muito rápida. Então, procurem já buscar alguma coisa nessa área, porque é um caminho sem volta. Um abraço a todos e até breve. Bom, então vamos. Estou aguardando as perguntas aí, mas tem alguns questionamentos aí, Francis, que eu já posso ir adiantando, né, enquanto os alunos, o pessoal que assistiu ainda não falou nada, mas é assim. O que está fazendo você? Eu vou fechar minha tela agora, né? Sim. Interromper compartilhamento, é isso? Isso. Ah, sim, pronto. Aí, perfeito. Perfeito. Então, Francis, o que eu queria perguntar é assim, o que está levando você para o digital? Tá? Quais são os benefícios que você está vendo do digital em relação ao analógico? Que a gente sempre viu que o analógico demanda mais experiência clínica, né? Mas você já deixou bem claro que não existe o digital sem aprender o analógico. Né? Não adianta a pessoa sair comprando equipamento e achar que ele não prepara direito, não molda direito, e ele achar que o scanner vai resolver. Isso já se deixou bem claro que não existe isso. Né? A pessoa tem que dominar o analógico para conseguir fazer um digital bem feito. Tá. Com toda a tua bagagem que você tem no analógico, né, o que está fazendo você ir para o digital? É a velocidade do tratamento, é a qualidade? O que você está vendo assim, de benefício em ir para o digital? Bom, primeiramente é o seguinte, nós professores, nós devemos sempre estar na vanguarda, né? Eu acho que eu não sou um professor conservador a ponto de falar, não, o que eu sei é lei. Então, essa é a minha verdade, não existe isso. Eu procuro sempre fazer o melhor que posso a cada dia, e se tudo que surge, eu não sou o primeiro a entrar no barco, mas quando eu sinto firmeza, eu quero sempre evoluir. Tá? E o digital chegou num determinado momento que eu senti que estava já. Eu vi alguns trabalhos de alguns colegas, eu me entusiasmei e vi que tinha muita qualidade. Eu falei, bom, se está funcionando com ele, eu quero que funcione comigo. E aí, quando eu me convenci disso, aí eu comprei o equipamento, por quê? Eu sabia que a odontologia vai evoluir para esse lado, porque, se imaginar, eu comecei a minha vida profissional, aprendi com um professor de Bauru, alguns de vocês podem até ter conhecido, o professor Mário Etti, ele ensinou a fazer moldagem com anel de cobre e Godiva. Eu transitei pelos casquetes de moldagem, eu transitei pelas siliconas de condensação, eu transitei pelas siliconas por adição, todas as técnicas que vocês imaginarem. Por que não transitar na tecnologia? Agora, depois que você chega na tecnologia, por exemplo, quando a gente vai evoluindo, você quer andar para frente. E com o digital, o que a gente ganha? O que a gente tem de benefício? Um ganho de precisão. Tá? Eu tenho trabalhos hoje mais precisos do que eu tinha até tempos atrás, porque é difícil você manter o controle sistemático de tudo que é produzido artesanalmente. Então, com as máquinas corretas, eu passei a ter uma qualidade melhor, um tempo de produção muito, muito menor, tá? E a qualidade extremamente previsível. E outra coisa, é uma ferramenta, uma ferramenta muito forte de venda. Eu te digo que eu vivi uma experiência com um paciente meu que chegou
logo depois do CIOSP, falou, doutor, vendo uma propaganda numa feira que está tendo em São Paulo, de tecnologias, estava falando do CIOSP. Você já ouviu falar alguma coisa a respeito disso? Eu falei, olha, aí eu fui mostrar, né, que a gente está dentro e tudo. O cara ficou impressionado, sabe? Então, e os nossos pacientes têm se encantado com isso, pela rapidez, né, pelo fluxo, pela precisão. Então, é tudo, é a soma de tudo isso, tá? Mas é uma odontologia mais exigente. Legal. Aproveitando esse teu gancho aí, teve uma pergunta que fizeram aqui com relação à adaptação. Qual é a adaptação melhor, o provisório feito no CAD/CAM ou o provisório realizado analogicamente? E uma outra pergunta com relação à oclusão. Se o articulador não é mais necessário, se o computador consegue prever e simular tudo que o articulador convencional, o articulador que nós costumamos utilizar. Com relação à precisão do provisório, o provisório ele pode ser fresado, tá? E pode ser impresso. Então, quando você faz um provisório fresado ou impresso, se você escaneou o preparo, tá? Se você fez o escaneamento do preparo, onde você copiou com fidelidade as margens do preparo e fez no software o desenho do dente sobre esse preparo, obviamente que você vai ter uma precisão perfeita e não vai nem ser necessário fazer reembasamentos. Agora, quando você faz um provisório de maneira analógica, vai depender muito da sua habilidade, tá? E a experiência que a gente sabe o quanto cirurgiões dentistas têm dificuldade em trabalhar com a resina acrílica, por exemplo, tá? O seu desgaste, tudo. Então, eu diria que a gente consegue precisão de uma maneira mais fácil com o digital do que com o analógico, tá? E a outra pergunta foi com relação à utilização ou não do articulador, se o articulador consegue simular os mesmos resultados do que nós conseguimos com o articulador convencional. Olha só, eu diria que nós temos como fazer registros para fazer a montagem virtual dos modelos virtuais em um articulador virtual. Tá? E eu já fiz, nessas etapas de diagnóstico e tudo, nós fizemos o cruzamento das informações, os registros e as montagens no modelo digital e os registros em montagem modelo analógico. Eu digo o seguinte, você pega um caso clínico e passa para 20 alunos para que eles executem o mesmo caso clínico, montá-lo em articulador. Obter moldes, modelos, registro, faz DIG, faz tudo, e executa a montagem dos modelos em articulador semi-ajustado. Tá? E depois você faz um trabalho de comparação. Você terá 20 situações ou muito diferentes ou ligeiramente diferentes. Por quê? São muitas variáveis que nós temos aí. Tudo bem? E no digital, você elimina essas variáveis. Isso é um ponto positivo. Porém, nós ainda não temos condições de ter precisão. Nós fazemos hoje tomografias, fotografias para relacionar esses modelos. Está sendo desenvolvido alguns mecanismos aí para a gente montar o modelo superior, porque a grande dificuldade que nós temos é orientar espacialmente o modelo superior em relação à base do crânio. Mas a gente tem trabalhado também em médias e tem nos possibilitado resultados muito precisos, às vezes com menos erros do que quando a gente parte para o analógico, por conta das variáveis que nós temos que driblar para chegar nos resultados. Tá? Então, com os dois mecanismos, você consegue ótimos